E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo na contratação de Wendel. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o fim da linha para Marcos Braz no Flamengo. Preciso te atualizar também sobre a nova pesquisa do Datafolha sobre as maiores torcidas do país com direito à polêmica. Para completar, Danilo de saída da Juventus. A imprensa italiana especula a possibilidade de rescisão de contrato agora no mês de janeiro. E 3 clubes daqui têm interesse no jogador da seleção brasileira. Falo também sobre o Santos oficializando, entre aspas, um reforço. Tem novidades envolvendo Grêmio e Arthur. Ex-jogador do Palmeiras, tem as últimas do mercado, bastidores e finanças, notícias do São Paulo, do Palmeiras e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, um dos mais antigos parceiros do canal do Nicola. Queria falar sobre as minhas sugestões para esse sábado. Tô imaginando a vitória do Botafogo contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Estou colocando R$100 para voltarem R$212. Já no Campeonato Brasileiro, 3 partidas nesse sábado. Vou de vitória do Vasco contra o Atlético Goianiense, de vitória do Corinthians e empate contra o Criciúma, de vitória do Bahia e empate contra o Cuiabá. Se esses resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em 238 para fazer essas ou quaisquer outras apostas na Aposta Ganha super simples. Link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e divirta-se com responsabilidade. Só é importante lembrar que casa de apostas é apenas para maiores de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo contando que o Palmeiras não pretende negociar Mike com o Cruzeiro. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira sobre o interesse do Cruzeiro, de Alexandre Matos, em voltar a trabalhar com o Mike. Eles estiveram juntos no Cruzeiro e no próprio Palmeiras. Matos voltou ao Cruzeiro e gostaria de ter o lateral direito de novo. Mas a ideia do Palmeiras é diferente. O contrato do lateral com o Verdão se encerra em dezembro de 2025 e o Palmeiras pretende se sentar à mesa com o Mike para estender esse contrato o mais rápido possível. Queria contar também que o São Paulo ainda não tem planos para Lisiero, volante que passou a ser mais utilizado desde que voltou da Suíça com o técnico Luiz Ubeldia. Lisiero teve seu contrato prorrogado de forma automática até a metade do ano que vem e o São Paulo vai deixar para discutir uma renovação, uma extensão desse vínculo somente em 2025. Bora falar agora sobre o Grêmio de olho em Arthur. Vocês lembram do Arthur, né? Atacante revelado na base do Palmeiras, vendido ao Red Bull Bragantino, recomprado pelo Palmeiras e no início desse ano negociado em definitivo com o Zenit, operação de 15 milhões de euros. Tenho contado para vocês que o Arthur passou a ser sugerido para clubes nacionais, tudo por conta dessa temporada de falta de adaptação no futebol russo. A verdade é que o Arthur no Zenit não conseguiu vingar. Tem sido mais reserva do que titular, não se adaptou ao clima e tem pedido para os seus empresários que encontrem um clube no futebol brasileiro. O Flamengo e o Cruzeiro levantaram informações e prosseguiram desde que receberam a sugestão. Também surgiu na imprensa gaúcha nas últimas horas a notícia de que o Grêmio tem interesse no jogador, mas a ideia do Grêmio era contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Resta saber se o Zenit vai topar esse tipo de acordo. O jogador tem vínculo com o Zenit até 2027. Mais uma informação sobre o Grêmio. O tricolor encerrou o terceiro trimestre de 2024 com receita bruta acumulada de 380 milhões de reais, mas com um prejuízo de 44 milhões no período. Para 2025, a projeção de receita bruta é de 548 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Santos, que oficializou, entre aspas, um reforço para 2025. É que o Peixe, enfim, conseguiu anunciar de forma oficial a extensão do contrato do lateral esquerdo Souza, formado na base, 18 anos de idade. O vínculo dele se encerrava em maio do ano que vem. E a preocupação é de que ele assinasse um pré-contrato e deixasse a Vila Belmiro sem qualquer lucro. O São Paulo era um dos interessados. O Santos conseguiu a extensão do contrato, que só termina em dezembro de 2028. E são duas as boas notícias: a permanência do jogador e a saída do Fábio Carille, o técnico antigo do Peixe. Parecia não gostar muito de utilizar o Souza, jogador de enormes predicados, muita qualidade, atuou só 8 vezes ao longo da Série B, com 2 assistências e apesar dos bons jogos não teve mais oportunidades. Seja qual for o técnico do Santos, a tendência é que o Souza seja mais aproveitado e se torne uma das boas opções da lateral esquerda, até porque temos muita dificuldade nessa posição. Bora falar agora sobre Danilo, lateral direito da seleção brasileira e alvo do Santos, do Vasco e do Flamengo. Vem da Itália a notícia de que o vínculo dele pode ser rescindido com a Juventus no fim desse ano.
De acordo com jornais italianos, a Juventus já procurou os representantes do Danilo para tentar estabelecer essa rescisão de contrato de forma amigável a 6 meses do fim do vínculo. Danilo tem contrato até a metade do ano, mas vem sendo muito pouco aproveitado. Virou reserva na função de zagueiro. Na atual temporada, só 4 jogos como titular, ele ainda fez 8 jogos entrando nos minutos finais. Tem um custo alto, a Juventus está tentando reduzir seus custos, até por isso essa negociação pode acontecer. E se o Danilo ficar livre, a tendência mais natural é que ele venha jogar no futebol brasileiro, 33 anos de idade, tem sido ainda convocado para a seleção brasileira e já foi alvo de Flamengo, Vasco e Santos. Resta saber quem apresentará o melhor projeto para o jogador. O Vasco chegou a sugerir, inclusive, uma parceria em uma ONG. Ele tem uma ONG que cuida de pessoas da cidade dele e o Vasco já se prontificou a engajar para que essa ONG, em caso de acordo com o Danilo, se torne ainda mais lucrativa, não mais do que lucrativa, né? Se torne ainda mais importante e ajude a mais pessoas. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. Já quero contar desde já que ela está dando polêmica, só para variar. 2.400 pessoas foram ouvidas, pessoas com mais de 16 anos, entre 5 e 7 de novembro, em 113 municípios diferentes. Não há uma distinção de quais foram os municípios escutados. De qualquer forma, o Flamengo segue em primeiro, mas com uma redução no número de torcedores. Eram 21% do público total na temporada passada, de acordo com o Datafolha. Hoje o Flamengo tem 19% da torcida em todo o país. O índice de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Se o Flamengo é o primeiro com 19%, o Corinthians aparece em segundo com 14%. No terceiro lugar, não mais o São Paulo e sim o Palmeiras com 7%. O São Paulo aparece em quarto com 6%. Há um empate na quinta colocação entre Vasco e Grêmio, 4% para cada um desses times. No sétimo lugar, Santos, Cruzeiro e Internacional, 3% para cada. 10ª colocação para Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bahia, 2% de torcedores espalhados pelo Brasil para cada um desses times. Ainda temos Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza e Remo com 1% cada. Os demais times não tiveram pelo menos 1%. Importante destacar o desempenho de alguns desses times em regiões. Na região norte, por exemplo, o Flamengo tem 29% da população, contra 11% de corintianos. O time da região com mais torcedores é o Remo com 4%. Na região nordeste, o Flamengo também lidera, 25% contra 8% do Corinthians. O time mais popular da região é o Sport com 5%. No centro-oeste, o Flamengo tem 29%, o Corinthians aparece com 11% e o Goiás tem apenas 1%, mesmo sendo o time mais popular da região. Na região sudeste, Corinthians tem 20%, o Flamengo aparece com 15%. Já na região sul, não temos nem Flamengo nem Corinthians entre os primeiros. O Grêmio lidera com 23%, o Internacional tem 18%, Flamengo e Corinthians com 9% cada. Bora falar agora sobre o Flamengo e o fim da linha para Marcos Braz. O vice-presidente de futebol do Fla já deixaria o clube no fim desse ano por estar fora dos planos dos 3 candidatos à presidência, mas uma suspensão imposta pelo STJD vai acabar com a participação dele de forma imediata. É que o STJD decidiu suspender o Marcos Braz por 15 dias, ou seja, ele não vai poder frequentar os jogos do Flamengo nas 3 rodadas finais do Brasileiro. A suspensão por ter xingado um árbitro o impede de frequentar estádios e as áreas esportivas em meio às competições. Triste e melancólico fim do Marcos Braz, que teve um início de passagem, nessa segunda passagem pelo Flamengo, muito interessante. Aquele ano de 2019 mágico, mas desde 2022 ele coleciona uma série de polêmicas e decisões equivocadas. Teve direito a uma mordida num torcedor do Flamengo, também foi acusado e tem sido investigado pela polícia. Uma série de declarações estapafúrdias, contratações ruins e trocas de técnicos. Para completar, nos anos de 2023 e 2024, o Flamengo, o clube que mais gasta no país e que também mais arrecada, conquistou apenas um campeonato carioca e uma Copa do Brasil. Queria que você deixasse no espaço para comentário uma nota de 0 a 10 para o trabalho do Marcos Braz. E aí, só para completar, os 3 candidatos à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, não quer o Marcos Braz, assim como Maurício Gomes de Matos e o BAP, que são os opositores. Bora fechar o vídeo com informação importante. Venho contando para vocês sobre um enorme otimismo do São Paulo em relação à contratação de Wendel, lateral esquerdo que pertence ao Porto, certo? Pois bem, o Corinthians entrou na parada, meio atrasado, sabendo que vai ter dificuldade em superar o São Paulo, mas há uma tentativa do Timão.
Corinthians entende que precisa de um lateral esquerdo para o próximo ano. Nem o Hugo nem o Matheus Bidu conseguiram convencer por completo e chegou a informação para o Corinthians de que o Wendel está saindo de graça do Porto. Ele vai rescindir seu contrato a 6 meses do fim, tudo porque o Porto não vem utilizando o lateral, que foi recentemente inclusive convocado para a seleção brasileira. O que eu posso contar para vocês? Pelo lado do São Paulo, enorme otimismo. Mesmo com a entrada do Corinthians, o Wendel já havia dito que no futebol brasileiro só jogaria no São Paulo caso voltasse ao país. De qualquer forma, o Corinthians está tentando entender as condições e vai oferecer um pouquinho a mais para ver se convence o jogador. Tricolor tem no Wendel o seu substituto natural do Wellington, que vai jogar no Southampton, já tem um acordo pré-assinado. Até por conta da entrada do Corinthians na parada, há uma intenção do São Paulo de assinar esse pré-contrato o mais rápido possível com o Wendel e fazer um acordo com o Porto para não correr o risco de perder o jogador. Saideira em relação ao Timão, o Corinthians esgotou mais uma vez os ingressos para o próximo jogo em casa, confronto contra o Bahia, marcado para a próxima terça-feira. Tem sido assim nos últimos jogos do Timão, jogando em casa, ingressos esgotados. E a última, se vencer o Criciúma, jogo marcado para esse sábado, o Timão chega a 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece há mais de uma década. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!